Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores, todos que nos acompanham pelos meios de comunicação da Assembleia Legislativa. Dizer que é uma responsabilidade muito grande poder abrir, né, a nossa segunda reunião da comissão especial que avalia o acidente ocorrido com a estrutura da Casan, em Florianópolis. E, diante do que foi estabelecido na reunião anterior, nos reunimos para dar encaminhamento aos trabalhos. Então, como primeira ordem do dia, coloco em discussão e votação a ata que instalou a comissão especial. Saúdo também os nossos deputados que estão de forma online acompanhando o nosso trabalho. Então, não havendo manifestação contrária, coloco em votação, não havendo votos contrários, aprovada a ata de instalação da comissão especial. Ordem do dia. Nossa segunda reunião tem como ordem do dia a apresentação e discussão do cronograma de trabalho a ser apresentado pelo relator, deputado Mário Mota, aqui presente. Deputado Mário Mota, consulto Vossa Excelência se há possibilidade de apresentar um relatório a essa comissão nesse momento. Senhor presidente, demais colegas, todos que nos acompanham pelos meios de comunicação da Assembleia Legislativa, nós elaboramos um relatório preliminar, dando ciência ao que já tínhamos e ao que gostaríamos de sugerir à apreciação dos nossos colegas e da presidência desta comissão. Excelência, então tem a palavra. Bom, cuida-se do requerimento das comissões, de autoria do próprio deputado presidente Ivan Nats, por meio do qual iniciamos um processo legislativo relativo à criação da comissão mista formada por membros das comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e Turismo e Meio Ambiente, a fim de apreciarmos em caráter simultâneo, no prazo de 60 dias, os fatos relacionados ao rompimento do reservatório de água da Casan, que ocasionou diversos prejuízos aos moradores da comunidade do Sapé, que fica no bairro Monte Cristo, em Florianópolis. O requerimento citado, devidamente examinado e aprovado no âmbito das comissões permanentes, a do Trabalho, Administração e Serviços Públicos e de Turismo e Meio Ambiente, culminou na aprovação da criação da referenciada comissão mista constituída por ato da presidência de número 129-DL, do dia 5 de outubro de 2021. E, de acordo com o ato normativo 129, esta comissão é composta por 5 membros com representação de suas respectivas comissões, designados como titulares os seguintes parlamentares: deputado Ivan Nats, deputado Mário Mota, deputado Maurício Peicher, deputado Marquito e deputado Antídio Aleixo Lunelli. Na reunião de instalação no dia 11 de outubro de 2023, foram designados os membros como presidente, deputado Ivan Nats, vice-presidente, deputado Marquito, e como relator, este que vos fala, o deputado Mário Mota, sendo responsável pela elaboração e apresentação do relatório final, com as respectivas providências oriundas dos trabalhos da presente comissão, conforme o parágrafo 5º do artigo 37 do RIA-LESC, o Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e também por solicitação do presidente e acordado pelos membros de apresentação de um pré-cronograma de trabalho que acompanha este relatório preliminar. Senhores colegas, na condição de relator, eu optei por exarar o presente relatório preliminar com o objetivo de trazer para a análise e aprovação dos senhores, dos nossos pares, as respectivas providências em conjunto com o cronograma solicitado. Este é o relatório básico e eu proponho como encaminhamentos para a consecução dos nossos objetivos, a que se dirige a presente comissão, dentro das competências que lhe confere o artigo 37, em conjunto com o artigo 129, ambos do regimento interno desse poder, inicialmente os seguintes encaminhamentos. Primeiro, a remessa de ofício ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o TCE, solicitando a indicação de um auditor fiscal de controle externo do setor de obras e serviços de engenharia da Diretoria de Licitações e Contratações para assistência e acompanhamento dos trabalhos da comissão.
e temos precedentes neste encaminhamento. Com fundamento no artigo 71, o segundo encaminhamento segue também os incisos 7 e 13 do Regimento Interno, com o encaminhamento de um convite às seguintes autoridades e cidadãos para comparecimento em reuniões desta comissão, com o objetivo de abordar as possíveis causas do desastre, assim como outros pontos relevantes do contrato EOC 0966 de 2014, conforme datas sugeridas no cronograma previsto no anexo único. Dia 31 de outubro, terça-feira, senhor Edson Moritz Martins da Silva, diretor-presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan. No dia 7 de novembro, terça-feira, os senhores José Roberto Gomes, engenheiro civil e responsável técnico pela construtora Gomes e Gomes Limitada, o senhor Luiz Celito de Souza Matos, engenheiro civil e fiscal da obra do reservatório R4 pela construtora Gomes e Gomes Limitada, senhor Luiz Celito de Souza Neto, engenheiro civil e fiscal da obra do reservatório R4, também pela construtora Gomes e Gomes Limitada, e o senhor Paulo Henrique Wagner, engenheiro civil e responsável pela elaboração do projeto estrutural do reservatório R4 no Monte Cristo, pela empresa Topsolo Arquitetura, Engenharia e Topografia. No dia 14 de novembro, também uma terça-feira, o senhor Adalberto Cunha Júnior, engenheiro sanitarista e ambiental, coordenação e fiscalização da obra do reservatório R4 pela Casan, senhor Marcelo de Vasconcelos de Araújo, engenheiro civil, fiscal da obra do reservatório R4 pela Casan, senhor Maurício Silva Andrade, engenheiro sanitarista, fiscal da obra do reservatório R4 pela Casan, e o servidor da Caixa Econômica Federal, designado como fiscal do contrato 0966 de 2022, parte do financiamento da obra. Dia 21 de novembro, terça-feira, senhor Cassiano Moser Faquinello Bren, perito superintendente regional da Polícia Científica em Florianópolis, senhor João Carlos Grando, presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC. A Polícia Científica elabora uma perícia que, aliás, foi concluída recentemente, que vai dar poder, vai dar apoio ao inquérito policial da polícia. E como é um laudo, não aponta, evidentemente, responsabilidades, nada impede, dito por eles, inclusive, de estarem conosco aqui para dizerem o que encontraram. E a ARESC, porque a Casan teve que apresentar, ou deveria ter apresentado a ela, em 30 dias do desastre, informações importantes quanto à autorregulamentação que prevê a ARESC em relação às concessionárias de serviços públicos. Dia 28 de novembro, terça-feira, novamente o senhor Edson Martins da Silva, Edson Moritz Martins da Silva, diretor-presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan, e o senhor Fernando César de Azevedo, líder comunitário do Monte Cristo. O encaminhamento de requerimento de informação ao diretor-presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan, com fundamento no artigo 71, inciso 6º do Regimento Interno, com as seguintes indagações e solicitações de documentos: histórico de advertências, notificações e outros tipos de penalidades aplicadas à construtora Gomes e Gomes Limitada durante a vigência do contrato EOC 966-2014. Cópia do diário da obra do reservatório R4 do Monte Cristo referente ao mês de outubro de 2017. Nós conseguimos acessar todas as atas, todos os diários da obra, menos o referente a este mês de outubro de 2017. E eu falo isso no portal de transparência. Todos os relatórios, laudos gerados pela empresa especializada em controle tecnológico do concreto, de contratação sob responsabilidade da construtora Gomes e Gomes, e que deveriam ser remetidos à Casan no sentido de atender ao que exige o item 1.7 das condições gerais do contrato EOC 966-2014. Esse aqui é o contrato assinado imediatamente após a licitação vencida pela Gomes e Gomes. Todos os requerimentos, ofícios protocolados pela construtora Gomes e Gomes
buscando formalizar os pedidos de prorrogações de prazo, documentos necessários para fundamentar cada um dos 13 termos aditivos firmados, conforme prevê o item 2.4 das condições gerais do referido contrato, bem como das justificativas da companhia quando os atrasos tiverem sido de sua responsabilidade. Não havendo justificativa, não se concederiam aditivos. Concedido o aditivo, há que se ter a justificativa plena. Qual a razão para o valor de 14,1 milhões resultantes do contrato EOC 966-2014 já ter sido consumido na sua totalidade ainda em 2022, mesmo sem o devido recebimento da obra e estando os serviços de impermeabilização ainda em execução até a data do rompimento da estrutura em setembro de 2023? Sabemos nós, inclusive por informações gerais, de que o que aconteceu ainda estava o reservatório, quando aconteceu, em testes de estanqueidade. Dos 14,1 milhões já pagos à Companhia Gomes e Gomes, qual o valor correspondente aos reajustes deferidos pela Casan? E solicita-se ainda que sejam listadas as datas e justificativas dos deferimentos de cada um desses reajustes. Termo de referência que especificou a contratação do serviço de perícia técnica para a determinação das prováveis causas do colapso no reservatório R4, localizado no bairro Monte Cristo, por meio do contrato STE 052-2023 SRM. E, por fim, a aprovação do presente relatório preliminar e de todas as providências adotadas no seu teor, bem como do cronograma de trabalho com as sugestões de datas e horários das reuniões previsto no anexo único. Este é o relatório preliminar de trabalho que apresentamos, presidente. Senhores deputados, coloco em discussão o relatório apresentado pelo eminente relator, deputado Mário Mota. Bom, eu queria... Senhor presidente, Claro, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar todos os deputados que acompanham. Quero aqui também parabenizar o deputado Mário Mota pelo relatório preliminar. Eu estou acompanhando aqui virtualmente, estou em deslocamento. Boa parte eu consegui ouvir atentamente, uma parte ficou um pouco falho por conta do sinal aqui na estrada. Mas eu queria dizer da importância, né, de chamar e convidar, ou convocar, não sei qual que é o termo que será utilizado, estes indicados pelo relatório preliminar para oitiva na própria comissão mista. Queria também, deputado Mário Mota, com todo respeito e consideração, saber se existe espaço ainda para incluir no relatório preliminar a questão que, para mim, eu acho que é um ponto bem chave, que é a restituição dos bens perdidos, né, das famílias atingidas diretamente, bem como, né, as medidas de apoio, ajuda e também de mitigação dos impactos sofridos às famílias que ali foram atingidas, né? Perfeito. Então, eu queria saber se existe essa possibilidade para a gente saber em que situação está, quais foram as famílias restituídas, quais foram os instrumentos de base legal para avaliar as perdas, né, materiais e também as perdas do ponto de vista do acesso ao trabalho, acesso aos equipamentos de trabalho. Muitos perderam seus equipamentos de trabalho, como carrinho de cachorro-quente, de espetinho, carro para trabalhar de Uber e assim por diante, né? Então, enfim, saber essa situação, né? Deputado Marquito. Queria saber se existe esse espaço, eu posso redigir e enviar para a vossa assessoria. Era essa a minha consideração, senhor presidente. Presidente, me permita? Deputado Mário, Vossa Excelência tem a palavra. Perfeita a sua colocação, é uma preocupação, mesmo que em complementação ao objetivo primário da comissão, que é, naturalmente, entender o porquê o reservatório da Casan sofreu aquele desastre, mas é da maior importância também fazermos essa cobrança e esse levantamento. Tanto assim que no dia 28 de novembro, na sexta reunião ordinária, segundo o cronograma inicial, sugerido, evidente, nós estamos convidando o diretor-presidente da Casan, que voltaria pela segunda vez,
e representantes dos moradores atingidos pelo rompimento do reservatório R4 no Monte Cristo. Evidentemente, nós estamos abertos a todas as sugestões. Se o deputado entender que é importante que convidemos outras pessoas relacionadas a esse aspecto, eu só quero dizer que nós já havíamos previsto essa reunião justamente para tratar desse aspecto. Eu queria contribuir apenas no sentido de que, no relatório apresentado por Vossa Excelência, tivesse um item que tratasse da extensão dos prejuízos. Perfeitamente. Né? A extensão dos prejuízos, que afinal nós pudéssemos apontar a extensão total, pelo menos estimada até aquele momento, dos prejuízos. Perfeito. Então, acrescentar a esse item, a pedido do deputado Marquito, também iria fazer nesse sentido também uma observação, que o relatório preliminar devesse tratar também desse tema. E também queria sugerir a Vossa Excelência para a gente inverter. Nós estamos aqui, nós estamos aqui para ouvir, em primeiro lugar, o presidente da Casan. Eu consulto Vossa Excelência se o ideal não seria ouvirmos ele por último, como o último a ser ouvido nesse processo. Porque, a partir daí, nós já teríamos todo um trabalho preliminar capaz de fazer uma indagação mais precisa. Porque se nós vamos chamar o presidente primeiro, sem efetivamente ter as posições que Vossa Excelência colocou muito bem aqui no relatório, nós podemos ter dificuldade de extrair dele aquilo que a gente de verdade gostaria de ter. Então, eu só consulto Vossa Excelência se a gente não pudesse inverter a ouvida do Edson Mores, para a última fase a última fase desse relatório, porque Vossa Excelência pode fazer novos requerimentos, né? Eu quero lembrar, presidente, que nós estamos convidando 2 vezes o presidente da Casan. Em primeiro lugar, para entender quais foram as providências tomadas pela Casan no sentido de fazer a perícia do espaço. Sim. Porque a nossa comissão em simultâneo, acompanhar o desenvolvimento da perícia. Quer dizer, por que houve o problema com o reservatório? Então, como já esteve aqui numa outra comissão, a convite do deputado Matheus Cadorinho, presidente da Casan, na Comissão de Energia, foi um momento muito importante, até porque ele estava assumindo a empresa há poucos dias. E o próprio colocou dúvidas que a própria direção atual da Casan tinha em relação a tudo isso. Mas eu fico inteiramente à disposição. Só se for para contribuir. Não, entendo. Podemos conversar sobre essa ideia. Eu estive, curiosamente, hoje pela manhã, num evento em que a Prefeitura de Florianópolis apresentou a Operação Verão, representando a casa, e o presidente da Casan estava lá. E me disse que estaria disponível a qualquer momento para vir, para retornar, que eles têm o maior interesse. A Casan tem também todo o interesse possível em esclarecer os fatos. Não vejo nenhum problema em repassar adiante. Então, vamos combinar assim. Se os demais deputados estiverem de acordo. Nós mantemos o dia 31 de outubro, como está aqui, aprovamos o relatório como apresentado, acrescentando que, ao final, deverá também ser estampado, retornar. Estampado a extensão do prejuízo. Né? Perfeito. E aí Vossa Excelência fica livre para decidir se é importante a vinda dele primeiro ou por último. Perfeito. E fica a cargo de Vossa Excelência. Vossa Excelência entender que não é melhor ouvir ele por último. Então, o senhor só manda um expediente alterando essa data. Se o senhor entender que é melhor ouvi-lo primeiro, nós vamos ouvi-lo primeiro. Eu queria, inclusive, acrescentar que os requerimentos, os encaminhamentos que nós fizemos na segunda parte do relatório são complementares, porque nós temos já arquivados e conseguidos pela pesquisa da equipe de fiscalização do gabinete, praticamente quase todas essas informações. Mas é importante que elas venham de maneira oficial pela própria empresa, ou pela Gomes e Gomes, ou pela Top Solo, que é quem fez a análise, assim como a empresa que foi contratada pela Casan, e me disse hoje, extraoficialmente, o presidente Moritz, que o interesse da empresa ao contratar uma outra empresa para fazer a perícia é porque ela seria uma empresa neutra, ou seja, ele não teria as informações vindas de dentro da própria Casan para explicar quase o inexplicável nesse momento.
Mas sem problemas. Parabenizo Vossa Excelência pelo relatório. Muito obrigado. Então, deixo à disposição e nós sugestão. Vamos encaminhar para todos os componentes da comissão, vamos encaminhar uma cópia do relatório e da sugestão de cronograma também. Continua a discussão. Senhor presidente, rapidamente, eu novamente perdi o sinal aqui, mas eu acompanhei a sua fala, presidente, e eu acredito que o senhor sugeriu para inverter também a ordem, né, das oitivas, né, e priorizar aquelas famílias que foram atingidas diretamente inicialmente, né, pela agonia. Na verdade, faço um esclarecimento, deputado Mário, deputado Marquito. A minha sugestão é incluir a sugestão que o senhor apresentou aqui, que é o relatório de extensão dos danos, e a gente ouvir o presidente da Casan por último, e não por primeiro. Mas deixei à disposição do relator essa decisão até a data de 31 de outubro. Eu queria colocar um ponto aqui, só para reflexão do relator e de Vossa Excelência, presidente, sobre priorizar esse momento da resolutiva sobre os danos perdidos e as extensões dos danos das famílias, né? Porque a gente tem acompanhado algumas famílias e tem gente bem angustiada com essa situação de não ter conseguido ainda recuperar, especialmente aqueles que perderam bens de trabalho, né? Carrinho de cachorro-quente, moto de teleentrega e assim por diante. Perfeitamente, deputado Marquito. Nós prosseguimos mesmo fora da sequência da reunião e vamos discutir a adequação à sua sugestão também. De qualquer forma, eu repito, no dia 28 de novembro estará presente o representante da Associação dos Moradores atingidos pelo rompimento da Casan. Mas é uma preocupação bastante válida a sua. Então, encerradas as discussões, coloco em votação o relatório apresentado pelo deputado Mário Mota, com o adendo sugerido pela comissão nessa reunião. Não havendo mais que queira discutir, em votação, aprovado. Então, Vossa Excelência continua coordenando os trabalhos e aguardamos, então, a orientação, a convocação para a próxima reunião. Ok. Agradeço. Muito obrigado. Encerrado nossa segunda reunião de trabalho da comissão especial que apura o acidente ocorrido com a Casan no bairro Monte Cristo. Mãe, já tomou a dose de